É com coração cheio de alegria e entusiasmo que me dirijo a vós neste dia tão especial para a obra do Senhor nesta geração. Após o surgimento do livro selado de Mórmon em nosso meio, sendo que felizes serão aqueles desta geração que terão em mãos o conhecimento que Deus reservou até agora, o qual ensina novamente os meios para voltarmos a ter aquela glória inicial nos tempos de Adão, e nos liga a Deus através da comunhão com Cristo. Meu real desejo é que, de alguma forma, as minhas palavras possam servir de luz a vos guiar e possam impelir os santos a cumprir os mandamentos do Senhor já revelados. Desta maneira, rogo ao nosso Criador para que derrame o Espírito Santo em abundância a vos confirmar as verdades que aqui serão ditas, e que Ele nos dê a compreensão plena de seus mistérios já revelados, para que assim possamos executar com sabedoria e discernimento os planos do Senhor quanto à preparação dos santos para a edificação de Sião, para a vinda de Jesus Cristo ao seu templo. Eis que vos falo como apóstolo de Jesus Cristo, tendo sido ungido pelo profeta do Senhor nesta dispensação, o qual possui as chaves e autoridade para ordenar apóstolos e organizar todos os ofícios e chamados pertencentes à Igreja de Cristo aqui na terra. Tendo em mente o compromisso assumido ante os céus, os quais estão acima de minha própria vida, estando assim liberto de qualquer cadeia e injustiça que possam os homens fazer contra mim, tendo em meu coração impressa a lei do Senhor e o testemunho inabalável de que Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor, vos falo hoje, com desejo de elucidar e trazer luz em vossas mentes sobre a importância e magnitude de que os santos do segundo convite vivam e honrem o sábado e cumpram os 3 sacramentos como determinados nas Escrituras e revelados claramente após o surgimento do livro selado de Mórmon em nossos dias. E para que mantenhamos esta ligação entre os céus e a terra, é necessário que nós, como povo do Senhor e como servos do Altíssimo, compreendamos qual é o cerne do Evangelho de Jesus Cristo que permite essa ligação ininterrupta entre os poderes do céu e o povo de Deus. Em Atos dos Três Nefitas, capítulo 12, verso 21, nos ensina: E a alma sabiamente ordenou-lhes que observassem o dia do Senhor e o santificassem, o que para o povo da igreja nos dias de alma não passava de um ato de observar suas leis, sim, as leis de Moisés. Mas no que diz respeito aos últimos dias, tão certo quanto eu vivo, eis que eu te digo que as forças do inimigo estarão manipulando o povo do Senhor quando estas palavras chegarem até eles, porque não mais observarão este mandamento no ambiente de sua adoração. Bem, amados na causa, fica muito claro através da leitura desta passagem que o povo ao qual está a se referir somos nós. Sim, estes pioneiros do segundo convite, e que as forças do inimigo ainda estão nos manipulando, porque não cumpríamos mais este mandamento nos meandros de nossa antiga adoração, mas que agora é chegado o momento de obedecermos estritamente este mandamento perpétuo em nosso meio, para que possamos manter esta ligação com os céus. Em Atos dos Três Nefitas, capítulo 12, verso 22, nos diz: Os estudiosos eruditos da lei entre o meu povo nos últimos dias estarão acostumados a olhar para o sábado com desprezo, ignorando de fato o que foi escrito pelos profetas do passado. Eis que um genuíno arrependimento será necessário entre os eleitos da plenitude dos tempos, por terem profanado em demasia o dia do Senhor.
A verdade que deve ser percebida em sua inteireza é a que o povo de Deus, com o passar das dispensações, foi perdendo aos poucos a compreensão e o verdadeiro entendimento de como viver e guardar com honra o sábado, santificando em seus corações este dia que foi consagrado por Deus, onde também devemos oferecer a Ele os sacrifícios de nossos lábios, prestando assim nosso trabalho em benefício da salvação dos filhos dos homens. Em Atos dos Três Nefitas, capítulo 12, verso 23 e 24, nos ensina mais a respeito deste assunto. E serão semelhantes a construtores descuidados, que começarão a erigir um templo para mim, o Senhor, sem considerar as fundações sólidas pelas quais ele deve permanecer inalterado, assim como é o mandamento de observar o sétimo dia. Ó povo de minha igreja, vós com quem meu nome será levantado, sim, como um estandarte entre as nações na plenitude dos tempos, de uma vez por todas, deveis entender que a relação entre o sétimo dia e o povo de Deus é o cerne de toda a verdade do meu Evangelho, desde antes da fundação do mundo até o seu fim, e que está perpetuamente entrelaçada com o sacramento da Santa Ceia, que instituí entre os meus apóstolos antes de sair de Jerusalém. Para que possamos entender e criar essa relação entre o povo do Senhor e o sétimo dia, precisamos visualizar o começo e o fim do dia santo, quando começa e quando termina, e assim também comemorarmos perpetuamente o sacramento da Santa Ceia, bem como sabemos que deve ser realizado no dia 6 de abril de cada ano, todos os anos, ininterruptamente, até que Cristo venha e nos dê novos mandamentos. No livro selado, em Moisés, capítulo 16, 3, fala: sendo esses os termos pré-determinados por Deus para organizar sua igreja apropriadamente na face da terra, exatamente como ocorreu no dia da primeira Páscoa observada pelos hebreus no Egito, no 14º dia do mês Abib. No entanto, o dia em que Deus estabeleceu sua igreja nos dias de Adão, ele estabeleceu um dia fixo e imutável para os filhos dos homens, independentemente da posição da lua no céu, ao qual ele determinou para todas as eras, a fim de organizar e estruturar adequadamente sua igreja na terra, sempre que necessário, e que por acaso ocorreu no 14º dia do calendário lunar entre o povo de Israel no Egito, fazendo com que este dia fosse lembrado por eles de geração após geração, mas que para Deus não muda o dia fixo, decretado por ele, seu unigênito, antes da fundação do mundo e por toda a eternidade. Em Atos dos Três Nefitas 12, versos 27 ao 31, nos esclarece mais: eis que é no sétimo dia que foi santificado por meu Pai, que deve apresentar-se como povo diante de Deus e oferecer-lhe seus sacramentos, assim como são revelados nas Santas Escrituras, em retidão de coração e espírito contrito, para que se mantenham limpos de um sábado a outro, e como afirmou Alma no meio de vós, possa render graças ao Senhor, seu Deus, todos os dias. Estes, portanto, são dois sinais indivisíveis do meu sacerdócio em todas as épocas. Satanás anulou com o propósito de inibir toda a força do meu poder entre meu povo, pois é na observância da lei do sábado e na prática correta da ordenança sacramental que se manifesta o poder da divindade entre os filhos dos homens na carne,
E se estes não são observados exatamente como estipulado por mim e meu Pai, mesmo antes da fundação do mundo, para ser o mesmo de eternidade em eternidade, sem que haja mudança em qualquer letra ou ponto de minha doutrina, assim como o sacerdócio eterno, que não tem começo nem fim de dias e não pode ser alterado, assim é com minhas palavras que te ordenei. Eis que, em verdade vos digo, ó povo eleito na plenitude dos tempos, como digo a esses meus discípulos nefitas, para que examineis estas coisas. Digo-vos também, e em verdade vos ordeno que procurareis diligentemente estas coisas, segundo as palavras de Isaías. Pois ele não somente falou todas as coisas concernentes ao povo de Israel, mas também fez um relato das coisas que devem ser restauradas entre os gentios em relação à plenitude dos tempos, que deu uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a carne virá para adorar diante de mim, o Senhor. E todas as coisas que Isaías disse foram e serão cumpridas de acordo com as coisas que ele escreveu. Portanto, ouve minhas palavras, e que meu discípulo Nefe escreva as coisas que falei a respeito de meu povo nos últimos dias, e de acordo com o tempo e a vontade do Pai, estas coisas chegarão ao vosso conhecimento. E todo aquele que ouvir estas minhas palavras e se arrepender, e for batizado, será salvo. Portanto, examina o que os profetas a respeito do sábado disseram, pois muitos testificaram estas coisas, como Isaías testificou quando falou da plena restauração de sua observância na dispensação da plenitude dos tempos, ao dizer: Assim diz Jeová, atenta para o juízo e faze o que é justo, porque eis que a minha salvação está por vir, e a minha justiça a ser revelada. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que cumpre este mandamento: guardar o sábado e não profaná-lo. Ó santos de todos os lugares onde quer que estas palavras possam chegar, não existe outra maneira para que possamos nos manter limpos da sujeira do mundo, semana após semana, a não ser que participemos do sacramento, conforme revelado nas Sagradas Escrituras, seguindo assim todos os passos desta ordenança sagrada, com seus símbolos corretos. Conclamo a todos vós, participantes do segundo convite, para que neste momento crucial e decisivo na obra do Pai que está nos céus, que venhamos a obedecer de forma ininterrupta a esta sagrada ordenança, pois Satanás até aqui tem invalidado, tem anulado a força do sacerdócio, o poder de Deus entre seus filhos aqui na terra, atacando de cima para baixo, ou seja, nos cabeças da igreja, para que os mesmos deixem de fazer ou descumpram, mesmo que em partes, o modelo perfeito deixado por Cristo nas Sagradas Escrituras, aleijando desta forma a fé dos santos e inibindo a atuação do poder de Deus em nosso meio. Lembremos que o poder da divindade se manifesta através do cumprimento correto das ordenanças sagradas. Ó ungidos do Senhor, não podemos abrir mão da plena compreensão do sacerdócio real da Santa Ordem do Filho de Deus, mas busquemos novamente a pura essência espiritual da Igreja de Cristo já dantes nos revelada. O que quero vos dizer e vos alertar neste momento é que Satanás está anulando o poder de Deus em nosso meio. Porém, virar esse jogo para o lado do Senhor depende de nós, depende do zelo de cada um para com as Sagradas Escrituras e revelações já recebidas. Que possamos fazer a diferença em nossos dias. Sim,
sermos cumpridores dos mandamentos anulará aos poucos a interferência de Satanás entre o poder da divindade e os servos autorizados neste momento e para as próximas gerações. E para finalizar minha mensagem, cito as palavras de Cristo dita aos apóstolos nefitas no capítulo 6 de Atos dos Três Nefitas, as quais se estendem a todos os santos. Foi assim que Jesus nos disse enquanto estava entre nós: se obedecerem aos meus mandamentos estritamente e guardarem meus convênios, então serão minha propriedade especial entre todos os povos da terra. E vocês mesmos tornar-se-ão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vos deixo a paz de Jesus Cristo e encerro minhas palavras, tendo em minha mente a responsabilidade de ser vosso servo em todos os momentos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.